Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é o Lobisomem, de 2010. É um filme que foi dirigido por Joe Johnston, o diretor de Jumanji, e que estrela um elenco bem legal, com pessoas conhecidas. Tem o Benício Del Toro, tem o Anthony Hopkins, tem a Emily Blunt e o Hugo Weaving. O Lobisomem é um remake do filme clássico de monstro da Universal dos anos 40, tem o mesmo nome original de Wolfman, né? Que seria mais um homem-lobo do que lobisomem, se quiser arranjar uma distinção. Eu já falei aqui no canal que esse lobisomem da Universal, desses clássicos, é um dos que eu tenho menos apego. E a gente falou do reboot dele que teve esse ano, que é uma história completamente nova, com personagens novos, uma história focada em drama familiar, que se passa atualmente, seguindo a estética de filmes recentes, né? Pois esse filme de 2010, o remake, é o extremo oposto disso. Ele é uma releitura da história original, embaralhando eventos e personagens que tem no filme dos anos 40. Ele tem um tom mais parecido com os clássicos da Universal, que é um terror gótico, é um filme de época, tem um design de lobisomem mais próximo do filme original também, mas ao mesmo tempo ele tem uma personalidade muito distinta, porque ele é muito um produto dos anos 2000. Eu acho até curioso, porque ele é um filme que parece querer abraçar todas as tendências de filme de terror dos anos 2000 que estavam rolando ali. E eu nem digo isso como uma coisa negativa, não. Ele tem um pouco do slasher sombrio, ele tem um pouco das assombrações do jump scare, ele tem um pouco de torture porn em uma certa cena, e tudo isso numa história que é essencialmente um terror gótico, né, como eu disse. Eu acho uma mistura muito doida, pra falar a verdade, que eu gosto, eu acho original. Aparentemente, esse é um ano educativo pra mim, já que eu falei que não tenho muito gosto nem muito conhecimento por filme de lobisomem. E mais um filme de lobisomem esse ano que eu gostei. Curiosamente, os dois são Wolfman, não são Werewolf. Eu já tinha assistido esse filme antes, tem um breve histórico com ele. Cara, eu fui ver esse negócio num cinema lotado, grande cinema de Barra Mansa, com uma galera. E, cara, foi uma sessão de cinema muito divertida. A gente riu, zoou o filme, foi um fuzuê. Adolescente, né? Foda. Imagina a pessoa que só foi lá ver o filme na moral, deve ter tido uma experiência tenebrosa. Claro que depois de 15 anos eu já não lembrava de nada da trama do filme. Eu só lembrava de 2 cenas de morte. Mas assim, foi uma experiência positiva com galera, mas o filme mesmo eu não lembrava muito dele ser bom ou ruim. Pelo que eu vi, é um filme que divide opiniões. Já vi muita gente defendendo ele aqui nos comentários, falando que é um dos melhores filmes de lobisomem que tem. Eu, inclusive, achei ele um filme muito legal, bem decente, reassistindo pra esse vídeo, e fiquei surpreso quando descobri que na internet, no geral, ele não tem avaliações muito boas. É um filme que flopou muito de bilheteria e geralmente é menosprezado pelo público. Também é um filme que teve uma produção problemática, que mudou o final, que mudou o elenco, que mudou a equipe, mas eu não achei um filme ruim. Pode ser também porque a gente assistiu a versão estendida do diretor. Ela é maior e supostamente melhor do que a versão que foi pros cinemas, né? Pra mim, esse filme é o Van Helsing que deu certo. Porra, a galera confunde memória afetiva com qualidade, de fato, que é uma coisa realmente... Eu acho Van Helsing divertidíssimo. Nem por isso vou falar que é um filme bom, cara. Que é o melhor lobisomem do cinema. Ah, o melhor lobisomem do cinema. Gente... Qualquer pessoa com mínimo discernimento sabe que não é. Mas eu achei um filme bem legal, muito bem feito, vários elementos diferentes rolando na mesma trama. Ótimas cenas de ataque de lobisomem, né? Que é importante pra um filme de lobisomem. Mas o que eu acho mais importante ainda, ele consegue dar um ar muito de história clássica de lobisomem, meio de folclore, que eu acho que já faz boa parte da lenda da criatura funcionar. Cara, a ambientação gótica do filme é lindíssima. Em vários momentos parece ali extraordinário. Antes de falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram esse lobisomem, o que vocês acham dele. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe alguns filmes que a gente fala aqui através de votação e tem acesso antecipado a os vídeos que a gente consegue postar antecipado. Também já vou liberar um aviso de spoilers pra um filme que já saiu há mais de 10 anos, acho que tá valendo. E é isso, estejam avisados e vamos pra trama. O protagonista de Lobisomem é o Larry Talbot. Ele é um ator de teatro trabalhando em Londres que tem que voltar para a cidade natal dele no meio da área rural da Inglaterra depois que o irmão dele foi encontrado morto. Larry vai investigar a morte do irmão e descobre que tem um lobisomem por trás de vários ataques que têm acontecido na vila. Eventualmente, ele é mordido pela criatura e começa ele mesmo a virar um lobisomem. E daí agora, Larry tem duas trolhas para resolver. O fato dele ter virado o perigo
e tá matando gente toda lua cheia, e o fato de que o lobisomem original que mordeu ele e matou o irmão dele ainda tá por ali solto pela vila. Pra mim, a coisa que mais chamou a atenção nesse filme, reassistindo agora, foi todo o visual dele, que é muito bonito. Eu gosto que ele tenta recapturar um pouco dessa coisa do monstro clássico, né? O filme abre com o logo antigo da Universal. Liga Extraordinária também fez isso. E aí no começo tem uma escritura bonitinha numa pedra que acaba num círculo, e isso vai um raccord pra imagem da lua ali, que eu acho bem cinema clássico. E até em visual de prop mesmo, né? Tem essa cena que é só da versão estendida, que o Max von Sydow aleatoriamente aparece no trem, troca uma ideia com o Larry Talbot e entrega um cetro pra ele, que é o cetro velho com o lobo prateado em cima, que vira uma espada, que é um prop pra fazer referência ao cetro do Larry Talbot do filme original dos anos 40. E é uma cena meio ambígua, né? Que esse velho talvez tenha sido um sonho, porque o diálogo deles começa quando a foto de família do Larry Talbot cai no chão, e o velho pega e entrega pra ele e eles começam a conversar. Mas aí depois o Larry acorda e a foto tá no chão ainda. Só que ele tá com o cetro do velho, então tem uma coisa meio ambígua do que aconteceu ali, e provavelmente por isso foi cortado da versão que foi pro cinema. Mas acho que é isso, né? É um filme de terror que é um filme de época também. É sempre legal ver isso, ver o design que tem um trabalho a mais ali de direção de arte pra fazer esse visual de era vitoriana. Cara, já é um visual muito impressionante por si só, e ainda tem vários pequenos cenários, tipo masmorra, sala de tortura, sala de julgamento, que todos eles têm um cuidado muito bonito de design de produção ali, que eu achei incrível. A primeira vez que o Larry Talbot encontra um lobisomem, eles estão num cenário que é tipo um círculo de pedra, meio Stonehenge das ideias, que eu acho muito maneiro também. E claro, tem o cenário principal da mansão Talbot, né, que é uma mansão velha, com as plantas meio que crescendo nas paredes, mas que ao mesmo tempo é bem cuidada, ela tem um visual todo organizadinho, e muita coisa do design dela conta sobre a família, né. O personagem entra lá a primeira vez, tem vários planos detalhes dos animais empalhados na parede, que já mostra o quê? Que o pai é um caçador. E como o spoiler tá liberado, né, uma reviravolta não muito chocante do filme é que o lobisomem original da vila é o Anthony Hopkins, que é o pai do protagonista. E isso tá na dica no visual do filme desde o começo. Mas isso nunca foi uma surpresa pra mim. É tipo, quando ele chega na mansão, tem uma estátua de lobo, uma das primeiras coisas que a gente vê. O velho tem um telescópio na sala que ele fica usando pra observar a lua. E ele é todo enigmático, o jeito que ele fala, ai, porque a tradição e não sei o quê. Eu falei, esse homem é lobisomem. Se você quiser viajar mais, quando ele vai pro jardim e tem aquele monte de árvore recortada em forma de animal, que é aquela coisa do tipo, coisas que não deveriam, mas que viram animais. Eu falei isso com você, falei, esse homem é lobisomem. Você vê o filme. Eu espero, não vou te contar o que acontece, ué. Mas eu... Por que toda vez que você me imita quando a gente tá vendo o filme, eu tenho voz de velho fumante? Não sei. Também acho a fotografia muito bonita, é um filme muito atmosférico e que usa bem uns elementos diferentes ali, né? Tem a cena que é um diálogo do Anthony Hopkins com o Benício Del Toro e o Anthony Hopkins tá apagando as velas da sala enquanto ele tá conversando, e daí vai mudando da iluminação mais quente das velas para uma iluminação mais fria da luz da lua entrando pela janela. Isso é uma parada que o filme aproveita muito também, a luz da lua faz sentido com a temática. Da lua, entre aspas, né? Do refletor que eles meteram do lado de fora, né? Mas aí é magia do cinema. E ele é um filme paciente, é um filme atmosférico, mas não é um filme devagar. Ele é bem ágil, mas também ao mesmo tempo ele tem muitas cenas que é só o Benício Del Toro andando em quarto escuro procurando coisa. Pra mim funciona, porque eu gosto do Benício Del Toro e eu me importei com o drama dele. Porque é uma situação merda. O que ele vai fazer? Não tem que fazer. Foi mordido, vai transformar. Não tem jeito. Ah, eu achei que você estava falando da situação de voltar pro interior, pra casa da família. Também. O cara tá lá de boa, vivendo a vida dele de artista na cidade grande, e aí tem que voltar pra Volta Redonda pra resolver os BO do irmão. Foda. Mas eu acho engraçado que ele é um filme de lobisomem, mas ele tem a mesma trama de qualquer filme de assombração. Esse lance do, eu tenho que largar tudo pra voltar pra casa e coisas estranhas estão acontecendo. Ele tem uma estrutura que chega quase a ficar meio clichê às vezes, tipo no começo, quando ele tá lá fazendo a peça dele, aí a cunhada aparece
aparece pra falar, qual é, a gente precisa que você volte. E ele se nega, né? É uma parada bem etapas da jornada do herói. Vai ter o chamado pra aventura, e que geralmente o chamado pra aventura é negado inicialmente, mas depois o personagem fica meio sem opção e vai ter que ir lá. Nesse filme ele não fica meio sem opção, né? Ele nega voltar, mas aí a Emily Blunt fala uma frase de efeito pra ele que aparentemente marcou muito. Ele ficou matutando a frase de efeito e falou, tem que ir lá. It must be a wonderful luxury, doing battle with imaginary demons, Mr. Talbot. Mine right now are very real. Foi necessário uma gostosa pra ele aceitar o chamado e voltar. Ator, né? Ator é foda. Teve uma cena que eu achei engraçada, mais pra metade do filme. Um dos caras lá da vila vira pra ele e fala: Tu é ator, né? Tu já fez Macbeth, já fez Hamlet, já fez Rei Lear. Mas quem que é você agora? Eu achei muito bom, cara. Pô, tem uma cena no final que o pai dá uma zoada nele. O pai, ele vai falar, tipo, agora você tem que escolher ser ou não ser o lobisomem, ou alguma coisa assim. Eu amo que reverte a parada, que o cara é chacota porque ele é ator na cidade grande, sabe? E ele nem é um ator fracassado, pô. O cara tá trabalhando sempre aí. Ele ia fazer turnê nos Estados Unidos. Porra. E falando em ator, o Anthony Hopkins manda muito aqui, mas é porque o Anthony Hopkins é foda, ele é o tipo de ator que consegue fazer qualquer personagem ser convincente ali. E eu acho o texto desse filme bom também. A interação dos dois personagens, quando o Benício Del Toro chega em casa e encontra o Anthony Hopkins a primeira vez, a gente já entende ali com poucas palavras e pelo jeito deles, que eles estão estranhados, que eles não se veem há muito tempo. O Anthony Hopkins interpreta esse personagem do pai com uma frieza, com uma barreira ali, sabe? Tipo, ele anunciando pro Benício Del Toro que a viagem dele foi inútil porque o irmão já morreu, como se fosse nada. Toda essa relação dele é bem distante ali. E eventualmente a gente vai descobrindo o histórico da família e descobrindo por que tem essa distância toda, né? Tem toda essa trama que é elaborada, que o protagonista viu a mãe se matar na frente dele, e aí por causa disso ele foi internado num sanatório por anos. Tem cenas que deixam entender que o pai era abusivo de alguma maneira, e ele e o irmão fugiam pra se esconder no meio do mato. Então tem muita camada ali, num filme que é essencialmente igual o Lobisomem Novo, né? Sobre essa relação de pai e filho. O pai tem um personagem do servo dele, que é um cara indiano barbudão, que pra mim é o personagem mais mal aproveitado desse filme todo. Ele é estabelecido como um cara muito precavido, que entende das lendas do lobisomem, que mantém umas armas, mantém bala de prata em casa, tem frase de efeito. Mas o lobisomem só mata ele off-câmera. Encontra um corpo dele no ato final e ele basicamente não serviu pra nada. Mas boa parte dessa relação do pai e filho é complicada também porque o pai é o lobisomem, né? E isso que eu acho engraçado do filme de 2025, que ele meio que ignora o clássico dos anos 40, mas pega a temática desse, como eu disse. O simbolismo do pai distante e abusivo ser literalmente o monstro do filme. Não tem um lobisomem com a terapia em dia, né? Não tem. Mas eu gosto da virada do pai, é um negócio bem preparado ao longo do filme. Tem a cena que uma multidão tá querendo pegar o Benício Del Toro na mansão e o pai faz um blefe sobre o servo dele tá com um rifle no telhado e bota todo mundo pra correr. E ele vira depois pro Benício Del Toro e fala: eu menti pra cacete, você não é o único da família que sabe atuar. E eu acho legal porque é essa dica de que, de fato, o Anthony Hopkins tá atuando o tempo todo porque ele tá fingindo que não sabe de nada que tá acontecendo, quando no final ele tem plena noção de que ele é o lobisomem que tá atacando a galera. A história da família era toda uma dica também, né? O pai é caçador, né? E aí, por causa disso, ele foi mordido enquanto procurava uma criatura esquisita numa caverna que era o lobisomem. Ele mesmo virou lobisomem e matou a mãe. A criança viu isso acontecendo, e daí socou ela no sanatório pra os médicos convencerem ele de que era uma alucinação, era negação. Tudo faz sentido, no fim das contas. E no final, o pai é bem filha da puta, né? Porque ele tá fazendo tudo isso sabendo que ele é o lobisomem, sabendo que o filho dele vai ser culpado, e meio que usando o filho dele de boi de piranha. Cara, toda essa trama do filme seria resolvida se ele só chegasse pros filhos namorar e falasse: qual é? Tu quer ser lobisomem? Aí o filho vai falar: pô, pai, quero não. Vai falar: pô, maneiro, quero sim. Pronto, resolveu. Mas aí tem esse negócio de, linearidade, tem que manter a tradição, as bobeiradas. Isso aconteceu porque o Anthony Hopkins, com o sangue de lobo dele, tava ficando com tesão na Emily Blunt. Não, mas a Emily Blunt, ela é comedora de famílias, né? Porque Jesus, pegou os irmãos tudo, mais um pouquinho ela mamava o Anthony Hopkins também. A Emily Blunt é a cunhada, né? Mas ela também é o interesse romântico dele. E ela é uma personagem que vai e volta aleatoriamente na trama, né? Que tem hora que ela fala: eu vou ficar com meu pai na estalagem. E aí o pai dela nunca aparece, a estalagem nunca aparece, daqui a pouco ela tá de novo na mansão Talbot.
E o último personagem principal do filme é o Hugo Weaving, né? Interpretando o inspetor lá de Londres, que tá indo investigar esse monte de assassinatos. E ele tá suspeitando do Benício Del Toro por causa do histórico dele de sanatório. O que pra mim não faz muito sentido, porque quando o irmão do Benício Del Toro morreu, ele tava performando no teatro em outra cidade. Então, tipo, é meio comprovado onde ele tava. Não tem como ele ser o assassino. E eu gosto também que o personagem do Hugo Weaving tem uma motivação implícita ali, que na primeira cena que ele conversa com o protagonista fala que sabe quem ele é, que ele era o cara encarregado do caso do Jack o Estripador. Como a gente sabe, ninguém nunca descobriu a identidade do Jack o Estripador, então o Hugo Weaving não descobriu porra nenhuma. Então ele tem esse fracasso enorme do caso de serial killer mais famoso da história e parece muito que ele quer descobrir qual é a desse caso do lobisomem pra compensar por isso. Mais um policial aqui, 0 assassinos descobertos. Ao mesmo tempo, o inspetor não é um personagem estúpido desses de filme de terror que é completamente cético e não acredita em nada. Ele, na verdade, é um dos caras mais mente aberta pra ter lobisomem na cidade. E mesmo ele não exatamente acreditando naquilo, ele quer verificar se é verdade, porque vai que é, né? Quando ele se depara com o lobisomem no final, ele acredita na hora e começa a se preparar de acordo. Começa a puxar as balas de prata e leva a galera pra fazer um batidão na vila pra tentar matar o Benício Del Toro. Ele é meio estúpido ainda por não suspeitar do pai, né? Eu acho. Mas até aí ele também não era reconhecido pelo brilhantismo dele em solucionar caso, né? Eu gosto de uma cena com ele que eu acho bonitinha no final, quando ele atira no Larry Talbot, mas na real ele tá atirando num espelho e a bala dele acaba acertando atrás do espelho uma estátua de um diabo. E no começo, quando a polícia interroga os ciganos no acampamento, os ciganos falam que o que atacou a gente foi um diabo, então tem uma comparação ali do Larry Talbot de lobisomem como o diabo, que o Hugo Weaving tá indo atrás. Achei simbolismo, bonitinho. Além disso, o filme tem muito personagem secundário, muita gente da cidadezinha que é estabelecida no começo do filme. Personagens rasos, estão lá só pro lobisomem ter mais gente pra matar. Mas assim, acho legal, né? Tem essa cena na taverna no começo, que mostra, tipo, o barman que odeia cigano e o policial que defende os ciganos. Os dois morrem na primeira cena de ataque de lobisomem. Aí tem o escocês que é especialista em lobisomem, conta a história da família dele que caçou criatura no passado. É o Rogério. É o Rogério da Hora do Pesadelo podcast. Tem o padre que faz um sermão enorme sobre lobisomens, coloca a cidade toda contra o Larry Talbot e depois ele meio que só some do filme. E tem o figurão da cidade, que o Benício Del Toro já chega comprando briga com o cara porque ele tava falando mal da mãe do Benício Del Toro, sem saber que o Benício Del Toro tava ouvindo. E esses caras estão lá só pra ter um monte de cena de ataque, né? Pra não só morrer um monte de figurante que a gente não liga. Não que a gente ligue muito pra esses caras, mas... Mas é legal estabelecer antes de morrer, assim, não é só um passante. E a primeira cena de ataque que acontece é no acampamento cigano, quando o Benício Del Toro tá indo investigar o que aconteceu. E essa cena toda é uma grande piada com o filme original, né? Porque no filme original, os lobisomens vêm com os ciganos de fato. O protagonista é mordido pelo Bela Lugosi, que é o cara que é vidente cigano que tá na cidade. Nesse filme, os ciganos são uma pista falsa. É pra gente achar que vai ser igual ao filme original, mas quando o protagonista chega lá, os ciganos são mó de boa, tem um urso que dança, e é só isso. O urso é uma gracinha, inclusive. Daí tem uma cena de ação que eu acho meio confusa, porque só começa a acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo, uma zona, um monte de personagem aleatório sendo atacado, mas eu gosto que tem um monte de morte meio slasher, que é o lobisomem matando a galera com as garras, mas sem a gente ver o lobisomem. A gente vê só de relance, ou só o efeito da garra dele batendo na galera. E daí que eu digo que esse filme é uma mistura de gêneros, porque a direção faz cena de todo jeito aqui. Quando o protagonista tem flashbacks da infância dele na mansão, é cena de terror gótico de assombração, purinho. Ele criança andando pelos corredores, cena do chão saindo sangue, como se fosse Amityville. Um dos meus cenários favoritos, uma cena que eu achei incrível, foi tudo no sanatório. Principalmente a cena que ele tá sendo torturado na banheira. É quando o filme vira um pouco de torture porn dos anos 2000, né? Ao mesmo tempo, no sanatório, ele também tem um monte de cena de pesadelo que é completamente surreal. Já entra num terror mais abstrato ali. Repete várias cenas e falas ao longo do filme, misturando todos os elementos, fazendo umas assombração meio doida. E nisso tem também um pouco do body horror, né? Na transformação de lobisomem, como geralmente acontece. Quem fez os efeitos desse filme foi o grande Rick Baker, que é uma figura aí clássica de filme de terror. E, cara, muito bom, né? O filme tem vários momentos de transformação. Tem as primeiras cenas que são mais focadas na mão e no pé. Mas a cena que ele tá na cadeira, no interrogatório, e você vê ali tudo que tá acontecendo, a arcada dentária dele abrindo, os dentes pulando pra fora. Cara, eu achei essa cena incrível.
É uma mistura de computação gráfica com efeito prático, e é legal também porque o Rick Baker ele fez a transformação famosa de lobisomem do lobisomem americano em Londres. Nesse filme, a primeira cena de transformação, ela é mais de chavada na direção. A gente vê ela por sombra, através de reflexos. Então a gente acha que ele não vai fazer a mesma coisa que ele fez no lobisomem americano em Londres, de fazer uma transformação debaixo de uma sala bem iluminada que você consegue ver tudo. Mas aí depois tem essa cena do sanatório, que é justamente isso. E essa parte de efeito entra também um pouco na parte de slasher do filme, que ele não deixa de ser um slasher sombrio de lobisomem também. Tem muito gore e a gente vê muito efeito de ferimento antes da gente ver o efeito do lobisomem. A primeira cena do filme é isso, é ele, tipo, arrancando as tripas de um cara. E tudo que é no efeito prático é muito bom. Quando é no digital, muita coisa é muito boa também. Tem uma ou outra que destoa. Cara, tem uma cena no sanatório que o lobisomem tá atacando o cara no chão e pula um sanguinho digital pra cima. Tem umas cenas de digital ali que você fica meio constrangido. Tem uma do lobo pulando da janela que eu achei tenebrosa também, acho que é mais pro final. Mas, nas cenas de transformação, principalmente, que tem uma mescla ali, eu achei muito bom. E boa parte do gore do filme é efeito prático também, né? Eu gosto dos ferimentos da mordida do Benício Del Toro, que começa com uma parada muito gore, que os ciganos têm que costurar. E ao longo do filme, a gente vai vendo em etapas de cicatrização. Então tem um trabalho legal nisso também, nesse degradê do efeito. E é um filme que tem muitas cenas de ataque e de mortes muito boas. Quando a vila toda faz uma armadilha, essa cena é muito boa, porque ele só mata toda essa galera chata da vila. Assim, os caras são muito burros, né? Que eles foram trapalhões total. O lobisomem, de fato, cai no buraco que eles fizeram, na armadilha que eles fizeram ali. E a primeira coisa que eles fazem é o maluco tropeçar e cair no buraco junto. Aí o outro, que é o especialista em lobisomem, fica agachado na beirada do buraco, com o braço erguido pro lobisomem puxar. Mas te falar, as duas cenas de morte que eu lembrava, que eu acho muito memoráveis, eram exatamente como eu lembrava de 15 anos atrás. É o coronel da cidade, que foge do lobisomem, cai num pântano, areia movediça, sei lá. É uma cena muito redundante, que ele tenta atirar na própria cabeça, acabou a bala. Ele fudeu, e agora? O lobisomem só arranca a cabeça dele fora. Tipo, morreu de qualquer jeito, gente. Foi rápido de qualquer jeito. Foi indolor do mesmo jeito, deu certo. Essa cena é muito boa. E a outra que eu lembrava era o ataque no sanatório. Essa cena é muito foda. O médico arrogante que quer provar pra todo mundo que o lobisomem não existe e coloca o personagem amarrado pra receber luz da lua direto na cara. O cara vira lobisomem na sala cheia de gente, começa a atacar a galera. Cara, eu acho a construção dessa cena toda muito boa, porque o médico tá na ego trip dele de costas pro Benício Del Toro, falando, não, porque é alucinação. E nisso ele já tá transformando, e aí os velhos começam, o cara tá... Amigo! O cara tá esquisito, aí, hein? ó, e eu acho um detalhe legal que o Benício Del Toro, ele não fala só, tipo, ai, me solta. Ele fala, cara, me mata. Eu vou transformar e vou matar todo mundo aqui. Me mata antes. Tudo bem que o cara é ator, né? Shakespeareano. Mas achei de muita honestidade ali o que ele tava dizendo. Mas ao mesmo tempo é uma cena tão satisfatória, porque esse médico, a gente acabou de ver uma cena enorme dele só torturando o protagonista e sendo um babaca. Quando ele começa a se transformar, a gente só torce, cara, transforma. E a cena de morte do médico é uma cena 100% de slasher, que o lobisomem joga ele pela janela pra ele cair espetado na grade do sanatório. Também é outra cena de morte que eu lembrava de ter visto anos atrás. Cara, mas vou te falar, o filme inteiro eu torci pro Benício Del Toro. Eu queria que ele abraçasse essa coisa do lobisomem e, cara, batesse no peito e é isso. Mas aí a gente entra na questão do lobisomem ser um bicho com muita testosterona que eu falei. Existe lobo e mulher? Ginger Snaps. Porra. Na mitologia desse filme, existe lobo e mulher? Não vemos acontecer. Não vemos, porque ele podia muito bem o quê? Transformar a Emily Blunt e os dois virarem lobisomens juntos. Olha, romance, amor, final feliz, olha que lindo. Mas aí não, os caras preferem morrer do que perpetuar a espécie do lobisomem. E eu gosto muito do visual do lobisomem também. Como a gente disse, é do Rick Baker. E, cara, eu acho que foi uma grande piada desse filme, porque o filme todo, quando o Benício Del Toro tem sonhos, tem visões com o lobisomem, é sempre umas bocarra demoníacas, uns lobisomens chechilentos de computação gráfica dando susto nele. E eu fui esperando o pior. Quando ele transforma e começa a atacar os malucos, vários close na cara dele, uma maquiagem muito foda. E é aquilo, é a adaptação do lobisomem original, que não é
a cabeça de lobo animalesca. É um homem com a cara peluda com umas feições de lobo ali. Mas é uma parada que é melhor, assim, pra um ator expressar, né, e fazer a criatura. E acho que ainda tem uma referência grande, né, que no final, depois do sanatório, tem uma cena muito longa do lobisomem andando por Londres vitoriana, matando gente aleatória, e parece uma grande homenagem ao lobisomem americano em Londres, né, já que o Rick Baker fez os efeitos do clássico também. Também pode ser uma grande homenagem à Liga Extraordinária, quando o Magic e o Monstro tá matando a galera por Londres. Em Paris. Verdade. O fim da trama não tem muito mistério. Larry Talbot volta pra cidadezinha pra matar o pai dele. E aí tem rinha de lobisomem no final, que eu também respeito, que parece ter sido feita com mistura de prática e digital. A gente tem o Anthony Hopkins de maquiagem de lobisomem. Vira o time do sem camisa contra o time dos com camisa. Porque a gente tem que diferenciar qual é qual no meio da porrada. Mas que faz sentido também no simbolismo básico da coisa. Anthony Hopkins tira a camisa porque ele tá abraçando o lado lobisomem dele. Ele não quer mais saber de humanidade. O Benício Del Toro quer reter a humanidade dele, então ele continua um lobisomem de roupinha. Mas no fim das contas é uma luta que acaba mais ou menos rápido, né? O protagonista consegue cortar a cabeça de computação gráfica do Anthony Hopkins, porque o chefe final do filme, no fim das contas, é o próprio Benício Del Toro, né? E daí que eu achei outra parada muito boa desse filme. A cunhada quer tentar curar o Benício Del Toro. É um filme de romance também, né? Tem esse romance trágico rolando ali, né? Que só não é inédito, né? Porque ela viveu a mesma coisa igualzinha com o irmão dele. Mas pra gente que tá vendo é inédito. Cara, foi o substituto mais próximo do marido que morreu. Ela é furry. E daí a Emily Blunt, ela vai atrás de pesquisar sobre o lobisomem e acha o livro conveniente das bruxarias mais conveniente de todos, que é literalmente Mitologia Anciã Cigana. No começo do filme, a velha cigana fala alguma coisa do tipo, só o poder do amor pode salvar ele agora. Sempre ele, né? Já tava esperando que ia ser o final safado do poder do amor. Mas quando a Emily Blunt encontra a velha cigana, ela só vira e fala, não tem cura não, era meio metafórico, tá ligado? Você pode usar o poder do amor pra abaixar a guarda dele e aí tu mete uma bala de prata nos córneas do lobisomem. Que é exatamente o que ela faz e acabou o filme. Acabou o filme não, porque ele consegue morder o Hugo Weaving antes, né? Então agora o Hugo Weaving virou o Hugo Ivando. O inspetor, ele termina o filme carregando a maldição, né? Sabendo que ele vai virar um lobisomem, com a bengala de prata, olhando a lua cheia e meio que dando uma deixa pra uma continuação que nunca rolou, porque esse filme flopou. Essa cena não tá no filme, mas eu tenho certeza que a Emily Blunt já tava na porta dele. 0 casos resolvidos, 0 assassinos presos, uma casada pega, uma mordida levada. Cara, eu me diverti muito reassistindo Lobisomem. Eu realmente acho que é um filme bem feito, talvez subestimado mesmo. Tipo, eu sei que tem muita gente que gosta dele e fala que é um ótimo filme de lobisomem. Eu achei também um ótimo filme de lobisomem. Muito divertido, com um lobisomem muito bem feito. Eu acho que isso é o que conta, né? A maquiagem do Rick Baker é muito foda. Cara, um elenco incrível. Eu me amarrei, achei o visual incrível, me envolvi com a história, torci pro protagonista. Adoro filme que eu me envolvo a ponto de torcer pro protagonista. Deu certo? Não. Mas foi um bom filme, eu me diverti. Categoria. Eu fico um pouco na dúvida nesse. Será que você vai falar a mesma coisa que eu? Eu não sei, eu acho que ele tem um pouquinho de uma trecheira notável. Cara, eu ia falar trecheira notável. Ai, a gente tá tão em sintonia. Então é isso, né? É.